dia, boa tarde a todos. Eu espero que estejam todos bem e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de Direito Ambiental. O tema de hoje é a Política Nacional de Meio Ambiente, a famosa PNMA, que está lá colocada na Lei 6.938 de 81. Antes de falar especificamente da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, convém a gente relembrar alguns conceitos que foram trabalhados há muito tempo atrás, lá no sexto, no sétimo ano. O que seria uma política, gente? O que é política? Será que política é só aquele cara que está lá, que é votado, que está lá no poder para representar os nossos interesses? Será que só isso é o que é considerado política? Você discutir as novas leis, você governar enquanto prefeito, enquanto secretário municipal? O conceito mais simples de política que eu conheço é um conceito da antropologia. Ele diz que a política é qualquer interação social que visa a satisfação de uma necessidade. Então imagine o seguinte, você está com muita sede na hora do intervalo. O seu amiguinho está tomando um delicioso suco geladinho bem do seu lado. Você pede um pouco daquele suco, você está fazendo uma interação social e você quer satisfazer uma necessidade, que no caso é satisfazer a sua sede, acabar com a sua sede. Então, política é uma coisa muito mais abrangente do que geralmente nós entendemos no nosso cotidiano. Nós achamos que é algo totalmente distanciado do nosso dia a dia, que é algo que não tem a ver com as nossas atividades diárias. Entretanto, é o contrário. Nós estamos fazendo política o tempo todo. Nós somos um animal gregário, um animal social, lembram disso? Então, todas as nossas necessidades, se não todas, pelo menos quase todas, você vai satisfazê-las politicamente no decorrer da sua vida. Então, quando eu falo em política nacional sobre meio ambiente, política nacional de meio ambiente, eu quero me referir ao quê? A como o Brasil se compromete a se organizar para tratar a questão do meio ambiente. Como é que ele vai ter o acesso ao meio ambiente, quais são os princípios que ele vai seguir, quais são os instrumentos que ele cria e que ele exige que sejam utilizados para a proteção ambiental e como é a conduta das pessoas, como ele espera que seja a conduta das pessoas no tratamento com o meio ambiente. Então, eu estou falando de política ambiental, eu estou falando como nós nos comportamos em relação ao meio ambiente. Nós, Estado brasileiro, população brasileira. No artigo 2º da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, fala o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Nos artigos, gente, 2º e 4º, eu não vou trabalhar eles com mais profundidade, por quê? No decorrer das nossas aulas, tanto na aula acerca de princípios do direito ambiental, quanto na aula acerca da proteção constitucional, nós já falamos muitos deles. Vocês lembram que a Política Nacional de Meio Ambiente é do ano de 81, a Constituição é do ano de 88, logo depois da redemocratização. Então, ela acabou absorvendo muitos desses princípios. Como vocês fazem questão de vídeos mais curtos, eu vou apenas ler aqui e eu vou trabalhar com mais afinco a questão dos instrumentos e dos conceitos. Tá bom? Os princípios da Política Nacional de Meio Ambiente. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Nós já vimos isso lá no artigo 225 da Constituição Federal. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Aqui áreas representativas, aquelas áreas mais sensíveis, aquelas áreas que precisam
de uma proteção extra, que as normas comuns não são suficientes para proteger, para evitar a degradação daquele ambiente. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Nós estamos falando controle, eu estou querendo falar do licenciamento e zoneamento da distribuição do espaço geográfico. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental, aqui eu estou falando de poder de polícia. Recuperação de áreas degradadas. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. O artigo 4º traz os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente, que são os seguintes: compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento sustentável, não é verdade? Definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental, nós vamos falar muito disso ainda nessa aula, e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para uso racional de recursos ambientais. Difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Preservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. Interessante isso aqui, uso racional e disponibilidade permanente, fazer com que o recurso ele sempre esteja disponível, ele possa ser acessado pela população. Eu acho que eu já comentei isso aqui, de nada adianta eu ter acesso a um rio se essa água está poluída. De nada adianta eu sou um pescador, eu tenho acesso ao rio, eu tenho meu barco, mas o que acontece? A água está poluída, o peixe morreu, eu não tenho de onde tirar meu sustento e a atividade econômica e a atividade de subsistência está completamente encerrada. A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Aí nós temos dois princípios que nos vêm à cabeça, não é verdade? Poluidor pagador, usuário pagador. Então, como falamos, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela foi instituída pela Lei nº 6.938, de 81, e foi regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 1990. Como falamos no artigo 2º, ela tem por objetivo geral a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. Como a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente ela data de 81, hoje ela deve ser estudada e interpretada em conjunto com a Lei Complementar número 140 de 2011. É uma lei que trouxe algumas atualizações em relação àquilo que a Lei de 81 falava. E o que acontece? Como a Lei Complementar 140 ela é de 2011, ela é uma lei mais nova, se aplica a lei mais nova ao invés da lei mais antiga. E ela passou a disciplinar especialmente a questão das competências comuns a todos os entes federativos. Partindo para o artigo 3º, ele traz alguns conceitos sobre temas que são abordados em toda a lei, e esses conceitos são utilizados em todo o direito ambiental, com algumas ressalvas que nós vamos fazer aqui. O primeiro conceito, ele traz o conceito de meio ambiente. Nós já lemos esse conceito e já fizemos algumas ressalvas, mas só para ficar bem claro. O conceito legal é: meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.
Qual foi a crítica que se fez a esse conceito? Esse conceito atualmente não define tudo o que é meio ambiente para o direito. Esse conceito ele fala sobre o meio ambiente que nós chamamos de natural. Ele não engloba, então, o meio ambiente artificial, o cultural e o meio ambiente do trabalho. No inciso 2, ele traz o conceito de degradação da qualidade ambiental. Então, degradação é a alteração adversa das características do meio ambiente. E aqui uma ressalva. A degradação ambiental é qualquer alteração daquelas características originais do meio ambiente. Qualquer ação humana que altere as condições iniciais, as condições originais do meio ambiente, eu posso considerar uma degradação. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma fazenda, precisando de um pouco mais de espaço, eu derrubei uma árvore para tirar lenha e abrir mais espaço na minha fazenda. Isso é degradação ambiental? Resposta, sim. Um outro exemplo aqui. Eu sou um maranhense, um lodovicense, e eu jogo lixo no chão. Isso é uma conduta errada, segundo as leis, as normas aqui lodovicenses, e isso pode ser considerado uma degradação ambiental? Resposta também, sim. O inciso 3 traz o conceito de poluição. Segundo esse inciso, é considerado para o direito poluição a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente. Então, a poluição é uma degradação que vai causar alguma coisa específica. Que coisas são essas? Que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, que afetem desfavoravelmente a biota, que afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, ou que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Então vamos na linha A, que prejudica a saúde. Se eu estou, por exemplo, jogando resíduos num rio, se eu estou poluindo a atmosfera com gases nocivos, se eu estou jogando no rio resíduos que podem causar danos à saúde, eu estou prejudicando a saúde das pessoas. Prejudicar a segurança. Se eu tenho, por exemplo, uma indústria que trabalha com materiais inflamáveis e eu coloco essa indústria perto de uma zona habitacional, eu estou prejudicando a segurança deles, né? Não necessariamente vai causar um dano, vai ter um incêndio, vai ter alguma coisa grave, mas existe um risco. Eu estou degradando a segurança daquelas pessoas. E ao bem-estar eu posso citar, por exemplo, poluição sonora. Se você tem uma indústria que causa muito barulho, pensa, por exemplo, um aeroporto que tem aproximação de aviões o tempo todo, e aviões, o motor do avião funciona produzindo muito barulho, eu posso estar ali alterando, prejudicando o bem-estar da população. Então eu posso considerar isso poluição. Em relação à linha B, vamos citar alguns exemplos. Condições adversas às atividades sociais. Se eu tenho, por exemplo, uma indústria que faz retirada de água do rio, eu estou tirando muita água do rio. Uma indústria, ou até mesmo as atividades agrícolas e agropastoris, você está tirando muita água do rio, as pessoas que pescavam nesse rio não conseguem mais. As indústrias ou serviços de navegação, os barcos que passavam por esse rio não conseguem mais porque o nível do rio baixou muito. Então você criou condições às atividades sociais e econômicas ali. Questões que afetem desfavoravelmente a biota, você vai mexer com os ciclos ecológicos daquela biota, você diminui em demasia a existência de uma determinada espécie animal ou vegetal. Então você está fazendo alterações desfavoráveis àquela biota, que afetem condições estéticas ou sanitárias. Eu falei mais cedo da questão do lixo, você tem a afetação estética do local. Ou se você pensa no meio ambiente artificial, pensa aqui no Centro Histórico de São Luís. Se você tem um centro histórico que é para preservar aquelas condições originárias, aquelas condições históricas, e você faz bem no meio do centro histórico uma obra, um monumento que vai tirar essa atenção, que vai, digamos assim, afetar aquelas condições estéticas originais. Só dando um exemplo para vocês.
Eu creio que todos os meus amigos conseguem reconhecer este local aqui, não é verdade? Aqui é a Praça Maria Aragão. E o que acontece, gente? A Praça Maria Aragão era para ser um projeto muito maior do que ela foi construída. Isso aqui é um projeto de Oscar Niemeyer, e vocês sabem da característica de Niemeyer de fazer as coisas grandes, esplendorosas, chamativas. Mas o projeto original da Praça Maria Aragão ele foi embargado por quê? Ele não foi autorizado pelo Estado por quê? Porque ia tirar a vista tanto da Praça Benedito Leite, a vista dela para o oceano seria comprometida, e também iria tirar a vista da parte do centro histórico que fica logo adiante. Aqui nós estamos na Benedito Leite. Vocês veem que tem todo esse visual colonial, esse visual que foi preservado, prédios e casarões históricos. Então, tendo a Maria Aragão logo embaixo, se nós tivéssemos construções muito altas, então haveria a alteração dessa paisagem colonial, desse patrimônio histórico. Então resolveu-se o quê? Ainda se fez a Praça Maria Aragão com a arquitetura produzida por Oscar Niemeyer, só que o tamanho dela foi muito reduzido do projeto original. E por fim vamos trazer aqui a linha E. Fala sobre lançamento de matéria e energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Padrões ambientais estabelecidos, nós vimos, olha, isso é atribuição lá, principalmente do CONAMA. CONAMA ele vai criar resoluções estabelecendo os padrões de qualidade ambiental. Então imagina aí, olha, o CONAMA disse, através do programa PROCONV, que você não pode lançar, estou só chutando os valores, eu não sei de cabeça, mas você não pode lançar mais do que 100 metros cúbicos de CO2 na atmosfera, a sua indústria não pode lançar mais do que isso. E você lança 130, 140 metros cúbicos de CO2 na atmosfera, você está em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos pelo CONAMA. Lançar matéria em desacordo com os padrões ambientais é fácil a gente entender. Mas lançamento de energia em desacordo com os padrões ambientais, será que vocês conseguem pensar o que seria isso? A energia, ela pode ser considerada poluição? Sim. Se você pensar, por exemplo, olha, o lançamento de som, a produção de energia sonora em desacordo com os padrões ambientais. Você produz tanto som que o que causa desconforto nas pessoas próximas, causa inclusive doenças se a exposição for prolongada, a intensidade for muito alta. Ou você produz tanto som numa zona que tem, por exemplo, escolas, hospitais, e esse som atrapalha as atividades escolares, as atividades hospitalares. Então, olha, eu tenho energia, não matéria, eu tenho energia sendo produzida, sendo lançada no meio ambiente, em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Aqui um outro exemplo para vossas senhorias. Aqui eu tenho uma foto genérica, eu não sei qual usina nuclear é essa, mas eu tenho uma usina nuclear, certo? O que é uma usina nuclear? Usina nuclear é uma usina de energia que usa como material, como fonte de energia, o processo de fissão nuclear. Você está pegando átomos pesados tipo urânio, você está irradiando esse urânio com prótons, faz esse urânio, ele se quebra, e essa quebra do urânio causa a liberação de uma imensa quantidade de energia. Processos, de forma mais simples possível, é isso. Então, você usa materiais radioativos pesados, como urânio e plutônio, você está promovendo a quebra desse material para a produção de energia. Você sempre vai ver usinas nucleares, como elas produzem muita energia. Uma grama de urânio produz centenas de milhões de vezes mais energia do que a queima de uma grama de carvão. Você sempre vai ver esse tipo de usina próxima a um rio. Por quê? Está vendo essa fumacinha aqui, nessas torres? O que acontece é que isso não é fumaça, isso é vapor de água. A água está sendo usada para o quê? Para refrigerar
Então, o que acontece? Quando eu tenho a quebra do urânio, vai gerar essa grande quantidade de energia. Esse material radioativo, o urânio, ele vai estar submerso em água, como você pode ver aqui. Essa água ela vai evaporar, vai mover uma turbina. A turbina ela está conectada a um gerador elétrico, então isso aqui, a movimentação desse vapor de água na turbina é o que vai gerar a eletricidade, e essa água posteriormente ela tem que ser o quê? Esse vapor de água vai ser condensado, esfriado e vai ser retornado à natureza. Onde é que eu quero chegar com isso, queridos? Você pode perceber, olha, ao lado da usina nuclear você tem parece uma piscina gigante de água, lembrando que tem, eu acho que quase uma centena de metros de altura. Você vê essa piscina gigantesca de água, essa água que ela foi usada nesse processo industrial, antes de ser devolvida novamente para a natureza, para esse rio que vocês podem perceber aqui em cima, ela tem que ser resfriada, porque a água vai sair lá muito quente, quase 100 graus Celsius, e você não pode lançar isso diretamente no rio, porque o que vai acontecer? Você vai ferver toda a vida que estiver ali, seja planta, seja peixe, seja crustáceo, molusco, verme, o que quer que seja. Você vai cozinhar aqueles seres vivos. Então, antes de ser devolvida novamente à natureza, ela vai ter que passar um tempo resfriando, se igualando à temperatura da água ambiente antes de ser devolvida. Aqui, se ela fosse jogada diretamente no rio, nós teríamos poluição? Teríamos. Poluição por matéria? Não, eu estou jogando água na água. O problema não é a matéria, o problema é a energia que essa água está carregando. Ela está muito quente, ela poderia causar uma degradação ambiental exacerbada. Então, sim, a simples energia, ela fora dos padrões estabelecidos, ela pode causar poluição. Os últimos dois conceitos que nós temos lá no artigo 3º são, inciso 4, poluidor, que é a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Então, aqui, pegadinha clássica de prova. Segundo a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, considera-se poluidor aquele que causa poluição ao meio ambiente. Resposta errada. Poluidor, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que causa degradação ambiental. O simples fato de você causar degradação ambiental, a lei já te conceitua como um poluidor, tá bom? Não caiam nessa pegadinha, o professor vai usar ela, então façam favor de não cair, tá? Inciso 5, recursos ambientais. A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, subsolos, elementos da biosfera, a fauna e a flora. A atmosfera, a camada de ar que está circundando a Terra. Águas superficiais, eu estou falando dos lagos, eu estou falando dos rios. Águas subterrâneas, eu estou falando dos lençóis freáticos. Estuários são aqueles locais que há a mistura da água salgada com a água doce, por exemplo, os mangues. Mar territorial é a parcela do mar, do oceano, que um país reivindica como seu território. Aqui nós temos o nosso querido Brasil, por exemplo. Então vai haver uma faixa do Oceano Atlântico que o Brasil vai dizer o seguinte, olha, isto aqui, apesar de ser o oceano, é o meu. Isso aqui é o meu mar territorial. Isso aqui é território brasileiro. Se você tem, por exemplo, o seu naviozinho e você quiser adentrar esse espaço que eu estou dizendo que é o meu mar territorial, você vai ter que pedir a minha autorização. Inclusive, o Brasil tem algumas lanchas, alguns destroyers que estão o tempo todo patrulhando essa região. Por quê? Porque tem gente que quer vir pescar no litoral brasileiro, tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Então, o mar territorial ele é patrulhado. Não tão bem como
quanto se gostaria, dada a extrema extensão do litoral brasileiro, mas é patrulhado. Agora vamos falar do artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente. O artigo 9º fala que são instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente os seguintes itens. O que são esses instrumentos, gente? São os métodos, são as técnicas empregadas pelo Estado para atingir os objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. O inciso 1 fala o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. São reflexo do estado ambiental de determinado recurso ambiental, usualmente fixados numericamente em normas ambientais, lastreadas em fundamentos técnicos com o objetivo de manter o equilíbrio ambiental e a saúde humana. Vamos tentar por exemplos aqui. O que eu considero uma qualidade do ar respirável? Olha, é um ar que ele vai até o nível X de monóxido de carbono, que tem até um nível Y de dióxido de carbono, que não tenha um nível de oxigênio inferior a tantos %. Então, eu estou colocando ali, definindo numericamente o que eu considero como um ar de qualidade. O que é um ar respirável, o que é um ar saudável para a população, para os animais fazerem uso dele. Ou então, por exemplo, a água. Eu digo assim, olha, uma água com tantos % de salinidade, eu posso usar para alimentação humana, para descendentação humana, eu posso usar para alimentar os animais, eu posso usar na agricultura, eu posso usar na indústria, eu posso usar em qualquer outra atividade, lavar roupa, passear, etc. Mas um nível intermediário de salinidade dentro da água, eu já digo o seguinte, olha, isso não está com qualidade para você fazer alimentação humana e animal. Você ainda pode usar na indústria, você ainda pode usar na navegação, não tem problema, mas para atividade de descendentação animal e humana não pode ser usada. Então essa água tem qualidade para algumas atividades, mas não está apta a outras. Essa é a ideia de você criar padrões de qualidade. Isso tanto para água, para ar, para florestas, etc. O próximo instrumento é o zoneamento ambiental. O que é zoneamento ambiental? É ordenar o território repartindo em zonas de acordo com critérios ambientais, critérios ecológicos. Aqui eu coloquei um exemplo, não é em todo local que é permitido que você faça a instalação de uma usina de eletricidade que use um reator nuclear. Existe o zoneamento federal, que ele é feito em todo o país e de forma regional. Eu tenho o zoneamento estadual, que é um zoneamento local, e eu tenho também o zoneamento municipal através do plano diretor de cada município. Vamos dar aqui um exemplo do que seria esse tal de zoneamento. Imagina que eu tenho essa configuração geográfica nesse estado aqui. Eu tenho uma área que é de cerrado, eu tenho uma área de campos alagados, eu tenho um rio passando por essa extensão e eu tenho uma área de florestas. Se você deixar as pessoas sozinhas escolherem onde elas vão instalar as suas atividades, nós podemos ter alguns tipos de problemas. Imagina o seguinte, uma indústria, ela quer se instalar justamente, olha, nessa área de floresta aqui. Ela quer desmatar, aquele terreno ela achou por um preço excelente, ela quer desmatar a floresta e iniciar a atividade industrial dela. Você vê aqui construtoras querendo construir conjuntos habitacionais nessa região aqui que é conhecida porque acontecia alagamentos. O rio, na estação das chuvas, ele acaba transbordando e inunda com frequência essa região. Então, nós fazemos o quê? Nós zoneamos esse espaço, se cria zonas nesse espaço e você atribui a ele, de acordo com as características naturais, ambientais, você atribui que tipo de atividade pode se instalar em qual canto. Por exemplo, onde você acha que seria mais adequado que eu permitisse a agricultura? Geralmente em zonas o quê? Perto de rios. Concordam comigo? Se você vai trabalhar com agricultura, você precisa de locais que tenham rios, que tenham uma quantidade grande de água para fazer irrigação.
Aí dentro dessa área que eu defini, olha, você vai fazer atividades agropastoris aqui perto do rio, nesta zona aqui que eu acabei de criar. Dependendo do tipo de cultura que você vai fazer, eu ainda posso fazer subdivisões aqui dentro. Arroz, por exemplo. Arroz ele precisa estar alagado, ele precisa de campos alagados para ser cultivado. Então eu posso permitir, por exemplo, olha, o cultivo de arroz vai se dar especificamente nessa área aqui. Então eu separei um espaço do meu estado para agricultura, para atividade agropastoril, disse, olha ali especificamente, se você quiser cultivar arroz, o local é aquele. Outra coisa, indústrias, eu falei para vocês, não é o melhor local para ela se instalar dentro de uma floresta, porque você vai ter um dano ambiental maior, você vai ter um desmatamento maior, você vai ter uma poluição numa área que é biologicamente mais suscetível a danos ambientais maior. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar aqui nessa área de cerrado, ou então em alguma outra área que não fosse diretamente dentro da floresta, para evitar esse dano ambiental maior. A habitação das pessoas, será que eu posso colocar ela aqui numa zona alagável? Não é interessante, né? Porque quando chover, nós vamos ver aquelas cenas de o quê? Das pessoas tendo a água entrando em suas casas, tendo vários prejuízos. Então, olha, eu vou definir como zona para habitação esse espaço aqui. Então, essa é a ideia do zoneamento, gente. Eu vejo as características ambientais do local, ficou meio bagunçado aqui, mas eu tento dividir esse espaço em zonas de acordo com o melhor aproveitamento, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, com o melhor aproveitamento desse espaço, tá bom? Essa área de floresta aqui, ó, eu crio uma unidade de conservação, uma extensão ecológica, alguma coisa assim. Então, eu vou estudar qual é a melhor forma de uso do espaço e vou zoneá-lo de acordo com isso, tá bom? A avaliação de impactos ambientais é a questão do EIA, do Estudo de Impacto Ambiental, ou EPIA, Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que é a mesma coisa. Olha, lembra lá, quando você for fazer uma obra que vai causar significativa degradação ambiental, antes dessa obra você é obrigado a fazer lá aquele estudo prévio de impacto ambiental extremamente complexo, extremamente abrangente. O próximo é o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. É o nosso amigo licenciamento ambiental. Obras ou empreendimentos potencialmente causadores de danos ambientais precisam de quê? De autorização, perdão pela grafia aqui, autorização do Estado para executar suas atividades. Então, eu tenho uma obra ou empreendimento potencialmente causadora de degradação ambiental, de danos ambientais, antes eu tenho que fazer um processo de licenciamento. Estado, posso iniciar tal atividade em tal local? Aí o Estado vai responder, sim, você pode, não, você não pode. O próximo é incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. Exemplos aqui, técnicas agrícolas mais modernas que aumentam a produção por hectare. Se eu preciso, por exemplo, eu tenho uma espécie de milho e eu consigo produzir 10.000 quilos por hectare, estou chutando aqui, eu consigo produzir normalmente 10.000 quilos por hectare. Se eu tiver uma outra espécie melhor trabalhada pela Embrapa, por exemplo, que me permite o cultivo de 10.000 quilos numa área menor, eu vou o quê? Ter necessidade de desmatar menos área para a produção. Então, você impulsionar tecnologicamente, você investir em pesquisa, em novas tecnologias, é uma forma de preservar o meio ambiente. Porque técnicas mais modernas tendem ao quê? Gastar menos recursos e serem mais eficientes. O próximo é a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público. Nós estamos falando, olha, unidades de conservação, nós estamos falando das áreas de preservação permanente, especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal,
tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Inciso 7 fala do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que é o famoso SINIMA. Você está querendo o quê? Cria um sistema em que você consiga centralizar as informações ambientais de todo o território nacional para que eles fiquem fáceis de serem consultados. O exemplo aqui que eu tenho é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro que todos os proprietários rurais têm que fazer. Olha, eu sou proprietário rural, eu tenho que dizer onde está a minha propriedade, eu tenho que dizer qual é a cobertura vegetal da minha propriedade, quantos % dessa propriedade está desmatada, se eu tenho mata ciliar, se eu tenho alguma espécie ameaçada de extinção ali. Então eu tenho que fazer esse cadastro, prestar ao Estado todas as informações da minha propriedade rural. Para quê? Para que ele faça o acompanhamento, ver se eu estou usando da forma adequada ou se eu estou abusando do meu direito de propriedade. Então o Estado vai ali exercer um ato de fiscalização. O inciso 8 fala sobre o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Aqui é um cadastro para quê, gente? Você vai ter um registro obrigatório para as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais. E a indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, se você é uma pessoa física ou jurídica, se é você mesmo pessoalmente ou se é uma empresa, uma pessoa jurídica, que presta serviços de consultoria ambiental, ou se você vende equipamentos destinados ao controle das atividades poluidoras, você é obrigado a fazer esse cadastro da sua atividade e dos seus instrumentos perante o poder público. Você vai no poder público e diz, olha, eu sou técnico em meio ambiente, eu trabalho na empresa X, eu presto consultoria técnica ambiental e licenciamento ambiental. Aí você vai estar lá classificado qual é o tipo de atividade que você pode trabalhar. Isso é muito bom para um empreendedor, para a empresa, por exemplo, eu sou um agricultor. Eu não conheço nenhum técnico, nenhum engenheiro ambiental, eu não conheço ninguém que trabalhe com isso. Mas eu sei que eu tenho que fazer um licenciamento para expandir a minha plantação agrícola. Então, se eu for lá no estado, olha, licenciamento para fazer tal atividade, qual é o profissional que eu procuro? É um engenheiro? É um técnico? Eu também tenho a informação, olha, dentro dessa classificação, técnico e meio ambiente, quais são as pessoas que estão aptas ali a fazer esse licenciamento para mim? Então, isso facilita tanto para a empresa quanto para o Estado quando ele for analisar algum processo de licenciamento ambiental. O inciso 9 fala sobre as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Aqui nós estamos falando de penalidades administrativas. Se você quiser estudar isso aqui a fundo, elas estão lá no artigo 72 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Mas bora dar os exemplos aqui. Nós já falamos, olha, você lembram lá da minha fazenda? Você iniciou um processo de agricultura sem fazer o licenciamento. Ou você expandiu a sua fazenda sem fazer o licenciamento, a atualização do seu licenciamento. Você está cometendo uma infração disciplinar. Logo, a sua punição vai ser XY. No caso, é multa. Em caso que se entenda que ocorreu um crime, na verdade, você pode ter até prisão. Então, as infrações disciplinares são catalogadas. O que acontece caso você descumpra as normas de proteção ambiental e você é sancionado, você é punido de acordo. O inciso 10 fala sobre a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O IBAMA, gente, até onde eu sei, ele ainda não faz esse relatório de qualidade do meio ambiente, um relatório geral
sobre todo o meio ambiente brasileiro todo ano. Eu consigo perceber vários relatórios específicos, relatório de qualidade de águas, relatório de ar, mas não um relatório completo sendo feito todo ano. E alguns doutrinadores criticam isso aqui porque isso aqui está desde 81 na lei, não é uma coisa recente que ele ainda está se adaptando a fazer. Mas desde 81 existe essa obrigatoriedade e ela ainda não está sendo cumprida em sua totalidade. O inciso 9 fala sobre a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente. As informações ambientais que o Estado ele possui, elas devem ser públicas, elas devem ser compartilhadas com as pessoas públicas, privadas, nacionais e estrangeiras. Então, todas as informações ambientais do Estado brasileiro, elas devem ser públicas. Quais são as características ambientais de tal local? Quais são as atividades que você pode fazer? E assim sucessivamente. No inciso 12, nós temos o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. Nós já falamos de um cadastro que é sobre o quê? Que é sobre as pessoas físicas ou jurídicas que prestam consultoria ou vendem equipamentos de proteção ambiental. Aqui é outra coisa. Aqui é um cadastro que você é um empresário, é um particular que tem uma atividade causadora de danos ambientais, que é poluidora, ou que faz utilização de recursos ambientais, você é obrigado a fazer um cadastro perante o Estado. Ok? Então, eu tenho uma atividade de refino de petróleo. É uma atividade que consome recursos naturais e que causa uma poluição muito grande. Eu sou obrigado a fazer esse cadastro perante o IBAMA. Tá bom? Inciso 13 fala sobre instrumentos econômicos como a concessão florestal, a servidão ambiental e o seguro ambiental, entre outros. Concessão florestal é tratada pela Lei 11.284 de 2006, que é a Lei de Gestão das Florestas Públicas. A ideia da concessão florestal é você conceder a um particular, a uma empresa ou a uma pessoa, você conceder a esse particular a exploração de florestas públicas de forma sustentável. Eu até falei isso um pouquinho em aulas passadas, o Estado tem alguma floresta pública ali, que é uma unidade de conservação. Para que eu faça a exploração dessa unidade, eu sou obrigado a primeiro passar por um processo de concessão florestal. Eu apresento um projeto ao Estado. Estado, olha, eu quero fazer o manejo sustentável dessa área. Eu vou fazer a derrubada de árvores, em seguida eu vou fazer o reflorestamento. Eu apresento esse projeto ao Estado, o Estado avalia. Se ele achar que existe a sustentabilidade, se é interesse econômico dele, porque eu vou pagar, isso não vai ser de graça, eu vou pagar para ter acesso a esses recursos naturais, ele vai me autorizar, ele vai me conceder o uso das florestas públicas. A servidão ambiental é a ideia de eu renunciar ao meu direito de exploração dos recursos ambientais da minha propriedade. Eu digo assim, eu possuo uma determinada propriedade rural. Essa propriedade está intocada, a mata está virgem, ela nunca foi desmatada, nunca foi usada para atividade econômica nenhuma. E eu quero fazer o registro dessa área para ser dedicada exclusivamente à proteção ambiental. Então eu vou dizer o seguinte, olha, eu abro mão do meu direito de propriedade e eu determino que essa minha propriedade ela sirva aos fins de proteção ambiental. Essa servidão ambiental ela pode ser temporária, o mínimo que a lei estipula é que ela dure 15 anos ou ela pode ser para sempre. Eu posso estabelecer uma servidão perpétua ambiental na minha propriedade. Dizer, olha, daqui até para sempre, essa propriedade ela será destinada à proteção ambiental. Gente, por que se faz uma servidão ambiental? Será que é só porque a pessoa é muito boa, ela quer proteger o meio ambiente?
Tem pessoas que fazem com essa finalidade. Mas nós vamos estudar mais na frente que uma forma de você compensar o dano ambiental causado, digamos, eu tenho uma propriedade particular e eu desmatei a reserva legal. Eu tenho uma propriedade rural, devia ter uma reserva legal, um trecho da minha propriedade deveria ser destinado aqui à preservação e à proteção ambiental, e eu desmatei essa área. A minha obrigação é o quê? Restaurar ao estado anterior. Por quê? Porque eu causei um dano, certo? A lei fala, se você causou um dano, você deve restaurá-lo, você deve acabar com esse dano. Restaurar o meio ambiente ao status quo ante, ao estado anterior das coisas, ou é impossível, em alguns casos, em muitos casos, ou é muito difícil, é muito caro, é muito complicado. Então imagine o seguinte, eu sou um produtor rural, eu desmatei a minha reserva legal, o Estado foi lá e me autuou, olha, você está irregular, você deve então restaurar essa reserva legal aqui que você desmatou. E eu percebo que isso ou é impossível ou é muito caro. Uma forma, uma alternativa que eu tenho é o seguinte, eu procuro alguém que tem uma propriedade com características semelhantes à minha, uma propriedade rural com características semelhantes à minha, eu compro essa propriedade e eu destino ela e eu crio uma servidão ambiental sobre toda essa propriedade. Então a minha propriedade está desmatada, 100% dela. Tem um camarada ali que tem uma propriedade um pouco menor e ela está virgem, ela está intocada. Eu compro essa propriedade, coloco sobre ela a servidão ambiental e eu faço lá naquele CAR, naquele cadastro ambiental rural, eu digo, olha, a reserva legal que eu desmatei, ela vai estar sendo compensada na servidão ambiental naquela outra propriedade. Então eu tinha uma coisa que era praticamente impossível, que é você restaurar ao estado anterior das coisas, e muito difícil também, fala de pessoal técnico especializado, fala de muita coisa, muito tempo. E eu consegui dar aquele famoso jeitinho brasileiro, para me livrar da punição do Estado, eu faço essa compensação através de uma outra propriedade com características semelhantes. Isso é possível e isso é legal. Você vai me dizer, professor, mas o meio ambiente não vai ser restaurado. Não vai, infelizmente, mas a lei permite esse tipo de conduta. E o último instrumento é o seguro ambiental. Atualmente, falando final de 2020, nós não temos nenhuma lei que obrigue os particulares a fazerem seguros ambientais das suas obras ou suas atividades. Em alguns casos muito específicos, o Estado exige, mas isso não é feito de forma geral. O que seria um seguro ambiental, gente? Pensa lá no seu carrinho, seu lindo carro. Você comprou o carro, está dirigindo feliz. Por que você faria um seguro de um carro? Porque se caso alguém roube seu carro, caso alguém bata e destrua o seu carro, você vai receber o quê? O valor do veículo para você comprar outro. A ideia do seguro é isso. Olha, eu não quero que nada aconteça com a minha propriedade, com o meu carro, mas caso aconteça, eu vou ser ressarcido, eu vou ser indenizado do prejuízo que eu sofri. O seguro é um contrato que você faz esperando não usar. Um outro exemplo, seguro de vida. Alguém aí quer morrer? Seguro de vida é o quê? Você faz um contrato que diz, olha, caso eu venha a sofrer uma morte inesperada, uma morte acidental, eu não recebo nada, eu estou morto. Mas minha família, meus dependentes, eles vão receber um valor para se sustentarem. A ideia do seguro ambiental é o quê? Você, na sua obra ou empreendimento, você faz um seguro para caso haja algum problema, um dano ambiental, um acidente venha a ter acontecido e há um dano ambiental de grande vulto causado, a seguradora paga o quê? Paga uma parcela ou o total do valor necessário para restaurar o meio ambiente ao status quo ante. Uma empresa, gente, elas são ricas, mas geralmente elas não têm tanto dinheiro em caixa para gastar a hora que quiserem. Esse dinheiro está investido, está em vários compromissos. E você tiver uma seguradora que já está comprometida, caso der dano ambiental, eu tenho aqui o dinheiro para solucionar o problema. Isso agilizaria muito você restaurar o meio ambiente em caso de danos cometidos.
Então, essa foi nossa aula, queridos. Falamos acerca dos principais instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, dos principais conceitos, e eu espero ter contribuído com o ensino e aprendizado de vocês. Como sempre, dúvidas, sugestões e críticas, vocês podem postar no Classroom que eu estarei respondendo. Desejo a todos uma boa semana e bons estudos.